Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Está o arquivo lá? Deixa eu, antes de tudo, agradecer os irmãos. Essa é a terceira igreja que eu falo aqui em Bauru, né? Eu já estive na primeira algumas vezes, que 2 ou 3 vezes. Já estive também na igreja Batista do Redentor, né? Ou Batista Redentor, acho que esse é o nome da igreja, do Redentor mesmo, né? Aqui, recentemente, né? Estive em novembro do ano passado, falando na posse do pastor ali. E agora aqui no Estoril é um grande prazer conhecer os irmãos, né? Agradecer pelo carinho, pelo calor, né? O calor, não só o calor, mas o calor humano também. Desde quando fui convidado e a maneira como se preocuparam com a minha chegada aqui, agradeço muito aos irmãos por isso, tá bom? Antes da gente dar uma palavrinha sobre... Palavrinha é brincadeira, tá? Vai ser 1 hora mais ou menos. Só para você se animar, assim. Se animar vai ser uma palavrinha. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui são livros que eu já publiquei na vida, só que atualmente são e-books. Então, assim, a editora com quem eu trabalho, que é a MK do Rio de Janeiro, ela deixou de ser uma editora de livros de papel, e ela hoje chama MK Books, né? Então são aqueles livros digitais. Tem essas mídias sociais que você consegue encontrar lá, mas eu acho que o mais fácil é a Livraria Cultura, né? Se você entrar no site da Livraria Cultura, você busca lá, ou mesmo no Google, você colocar o nome lá, você vai achar esses livros aí. Esse primeiro livro é um livro de teologia, mas chama Teologia ao Alcance de Todos, né? Chamado O que é Deus? É um livro bem prático, né? Uma teologia bem prática. O outro livro chamado Filhos da Mãe, é uma ponderação sobre a questão de que no contexto judaico, os filhos são filhos do pai, os pais assumem. Mas no contexto brasileiro, os filhos são filhos da mãe, né? Acabam entregando aí na mão das mães. É um estímulo para os pais, para os homens, assumirem a educação dos filhos. Mas é um livro sobre educação, tem princípio de educação para homens e mulheres, né? E o último livro ali, é o mais recente, é um curso, na verdade, chamado Fortifique Seu Casamento, curso que dá na minha igreja, e esse curso transformou num livro. E ele pode ser usado nas igrejas. Ele tem uma dinâmica de questionários e tudo mais. No final de cada capítulo, se eu não estou enganado, tem 12, né? São 12 capítulos, são 12 tópicos, né, para se estudar, para fortalecer o casamento, tá? Outra coisa que eu quero dizer antes da gente falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus, é sobre esse retiro que eu comentei ontem, um retiro para homens, né? Com essa proposta, né? Seja homem, resgatando a masculinidade. O pastor Silas Campos vai ser o preletor desse retiro, e o pastor Timóteo, como eu apresentei ontem, é meu filho mais jovem, na verdade, e ele vai estar falando. O Timóteo fala para meninos de 9 até 15 anos, 16 anos para cima, com o pastor Silas Campos, tá? Então são 2 preletores no Hotel Paládio em Serra Negra, R$460, você gasta R$460 com outras coisas por aí, mas você pode investir num retiro para a sua vida. E o estímulo é que, se você é homem e tem um filho homem, que você leve esse filho para o retiro, tá? Então, assim, se você entrar no site da igreja, você faz inscrição lá, e lá no site mesmo você define a forma de pagamento, e você também pode pagar com cartão de crédito, você pode parcelar quantas vezes você quiser. A gente fala em 4 vezes ali, mas na verdade no cartão você pode parcelar outras vezes lá, que é pelo PagSeguro. E lá também define assim o valor de parcelas. Também se pode fazer por boleto bancário, você vai receber isso, o boleto bancário também. Você pode fazer depósito na conta da igreja, tudo isso está indicado no site da igreja, tá? Então, quando você entrar no site, tem uma imagem, essa imagem aí, você clica em cima e abre já um formulário para sua inscrição, tá bom? Queria estimular os homens a estarem junto conosco lá. Nós queremos levar para esse retiro pelo menos 100 homens, né? Estamos motivados para isso. E você é meu convidado, tá bom? Você chega lá e fala assim: mas quem é você? Fala: eu sou convidado do pastor Lazarinho, né? Você empina a testa, assim, o nariz, e fala assim: ele me convidou, tá? E aí eu vou estar lá também, nós vamos te receber com muito carinho, tá bom? Pensa nisso, vai ser bom para você. Fiquei feliz porque quando nós começamos o culto aqui, o pastor Hugo já leu uma parte do texto, que nós vamos compartilhar nessa noite aqui, tá? Mas eu quero ler uma parte que ele não leu, que é justamente Efésios capítulo 5, dos versos 15 ao 21, está ali só um destaque do versículo 21, você vai entender daqui a pouco. Mas se você puder abrir a sua Bíblia lá, é um texto que vai desde o versículo 15, capítulo 5, até o capítulo 6, versículo 4,
mas eu quero ler até esse verso 21, de 15 a 21, abra sua Bíblia, acompanhe, mesmo assentado como você está, o texto diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Só quero lembrar do tema que está ali, né? Famílias que fazem a diferença, ou fazem diferença neste mundo. Isso que a gente está tratando aqui, desde do sábado, né? Mas nessa noite eu quero fazer praticamente um exercício de leitura desse texto com você. Eu não sei qual a sua familiaridade com o texto de Efésios, o quanto você conhece, ou se você, conhecendo, faz tempo que você não lê. Porque se você não tem muita familiaridade, ou faz tempo que você não lê, você deve estar perguntando assim: o que tem a ver o texto lido, Efésios 5, de 15 a 21, com família? O problema que nós temos hoje, nessas Bíblias que nós temos em português, é que elas são subdivididas por títulos, não é? Então, provavelmente na sua Bíblia, quando chega no versículo 21, e deve ter um subtítulo assim, tipo, deveres familiares, alguma coisa assim, não tem? Na sua Bíblia? Ou outro título, né, dependendo da versão. Então, o nosso problema é que a gente começa a ler, e quando para nesses subtítulos, a nossa tendência é achar assim: o assunto acabou, né? Partiu para um outro assunto. Mas é bom entender que esses mesmos números que nós temos de capítulos e versículos, quando o texto grego, no caso do Novo Testamento, foi escrito, não tinha nada disso. O texto é corrido, né? Então, cabe a nós ler o texto e tentar entender aonde se faz o corte, né, o recorte do texto. E assim, existem várias teorias, né, mas uma delas é de um tal de Stefano, né, que lá pelas tantas resolveu dividir a Bíblia em capítulos e versículos, que nos ajudou muito, é verdade, né, mas em alguns momentos nos atrapalha, porque a gente fica muito ligado nesses numerozinhos e esquece do texto, do assunto, o que está falando, afinal de contas. Então, o texto de Efésios capítulo 5, ele é grande, ele começa aí no versículo 15, porque tem a ver com uma questão grega lá do imperativo e tudo mais, e ele continua a partir do versículo 22, por isso que, se você ler o versículo 22, vai falar sobre a função do papel da mulher, nós lemos aqui no início do culto, não é? Versículo 25 até o 31, sobre a função e o papel do marido. Depois, capítulo 6, versos de 1 a 3, vai falar sobre a função e o papel dos filhos, e o versículo 4, capítulo 6, termina falando da função e do papel dos pais. Então, assim, esse texto 5, 15 a 21 está ligado ao restante que fala sobre esses deveres, né, ou funções familiares. Mas esse versículo 21, que está aí na tela, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no ou por temor a Cristo. A tendência entre os membros da família é que um quer se impor sobre o outro, não é? É uma tendência, não tem jeito. Isso vem da natureza humana. Desde que o homem foi criado por Deus, depois caiu no pecado, existe uma tendência de se impor, né? Começa lá com o casal, namorados, começa a namorar, tudo mais, fica noivo, aí resolve se casar, né? Aí quando casa, começa as imposições, né? Porque são pessoas que vieram de contextos diferentes. Eu sempre falo, quando eu aconselho noivos, dizendo: olha, cuidado, porque assim, a tendência da menina é achar assim: eu estou casando com um rapaz que é uma folha em branco, e eu vou escrever uma história, né, na vida dele. Fala, cuidado, porque já tem umas linhas escritas aí. O rapaz também, ele vai casar com a moça achando assim: eu estou casando com uma folha em branco, então sou eu que vou escrever a história da vida dessa moça. Falei, cuidado, porque o pai dela já escreveu um monte de coisa aí, a mãe dela também, e ela vai vir com um monte de coisas,
E aí, quando se casam, se deparam com duas histórias conflitantes, que vão desde coisas muito simples até coisas muito complexas, né? Lidei um tempo atrás com uma moça, né, que ela me disse, ela casou com a família dele, e a família dele tem um costume de reunir a família toda no final do ano, assim, e faz uma festa. Eles ficam dias retirados num lugar, parece um retiro de igreja. E ela tem que se enfiar lá dentro, né? E ela é de uma família assim de origem oriental, né? Aquele pessoal mais cada um na sua, né? Nada de muita comunhão, muito abraço, muito beijo, tudo mais, né? E é um desafio. Ela se vê numa família assim que ela tem que se enfiar no meio daquele povo agora, ficar dias ali comendo. Né? E ela falava para mim assim, eu não aguento mais esse negócio, né? Te gasta dinheiro o ano inteiro, tem que parcelar o ano inteiro para a gente pagar, tem que participar dessa festa da família dele. Olha que desgraceira, né? Ela não achava que ia casar com uma situação dessa, quer dizer, ela casou com uma situação, né? Até coisas mais pequenas, né? Aquelas menores, né? Aquelas coisas, né? As bobeiras que a gente tem entre os casais aí, né? Lidei com um desses, né, que ele dizia assim, o marido me dizendo, né, ele dizendo assim, minha esposa tem um problema, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse, como é que eu resolvo esse problema, né? Falei, qual é o problema? Falei assim, é que ela abre as gavetas e ela não fecha as gavetas. Falei, então, ela é desse jeito, ela abre porta de armário, não fecha a porta de armário. Aí eu disse para ele assim, você é capaz de fechar uma gaveta? Sim, eu sou capaz. Nossa, eu não deixo a gaveta aberta. Se eu abrir, eu fecho. Então você vai fazer assim, toda vez que ela deixar a gaveta aberta, você vai lá e fecha. Mas ela sempre abre, então você fecha. Entendeu? Porque ela já veio com esse defeito. Que ela abre gaveta e não fecha. Então você que é capaz de ver uma gaveta aberta e sabe fechar, você vai lá e fecha. Pronto, acabou o problema, né? Você ama a sua esposa desse jeito, né? Ensinando ela, falando assim, toda vez que você fecha a gaveta, pronto, vai ficar bonitinho, não vai dar trabalho, você vai ver, né? Mas são histórias que nós juntamos no casamento, não é? Cada um vem com as suas manias, com os seus jeitos, né? Quando uma pessoa de um outro país, ela casa com alguém desse país, né? São costumes absurdamente diferentes, né? Por exemplo, né, quando um americano casa com um brasileiro, né, e um americano, ele não tem o costume de ter lixeira no banheiro, porque nos Estados Unidos não tem isso. Nos Estados Unidos se entende assim, todos os banheiros, o que se faz no banheiro se joga no vaso sanitário, e aí casa com alguém brasileiro, né? E aí então a pessoa, claro, ela vai pegar tudo que ela usa no banheiro e vai jogar no vaso sanitário, e vai entupir, porque os nossos vasos sanitários não têm potencial para isso, né? Para consumir aquelas coisas. Vai dar um problema, né? Por quê? Porque são pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, se casando, resolvendo assumir uma vida juntos. Aí cada um quer impor. Tem que ser do meu jeito, né? Os filhos nascem, você pensa assim, vai nascer uma criança. E hoje em dia todo um negócio com o nascimento de criança, né? Antigamente você esperava a criança nascer e só, agora não. Agora a mãe nem barriga tem. Ela está de 4 semanas, ela já começa a fazer assim, né? É engraçado, ela vem para a igreja já com uma roupa de grávida. Aí começa a tirar foto. E põe no Instagram, né? De ladinho assim, para mostrar que o negócio está crescendo. Aí acompanha aquilo, aí faz um book daquilo, é um negócio assim, até que aquele serzinho nasce, que eu estou vendo no colo ali. Aquele serzinho que nasce, não é assim tão inocente como a gente imagina. Essa criança começa a impor a vontade dela, logo cedo, não é? Ela sabe a diferença de uma mãe sentada e uma mãe de pé, ela sabe. Ela sabe que é mais gostoso a mãe de pé fazendo o balanço do que uma mãe sentada, né? Ela sabe. E ela quer impor a vontade dela. Faça do meu jeito. Então, é um desafio na família.
todo mundo querendo impor. O filho vai crescendo, ele vai impondo, né? Eu já fui pai de adolescente, claro, né? Meus filhos são agora adultos, mas eles foram adolescentes. Adolescente é engraçado, porque ele acha que o pai não sabe nada, o pai é ignorante. Então, assim, ele quer impor a vontade dele, né? Pai, você não sabe. O pai começa a mexer no celular e fala, pai, daqui, você não sabe. Mas deixa eu mexer no seu celular, menino, né? Deixa eu descobrir. Mas é a mania do adolescente, porque ele sabe, né? Ele sabe. Começa a estudar inglês, acha que ele não sabe inglês. Aí vem lá com umas palavras diferentes, assim, sabe essa palavra, pai? Né? Por quê? Porque ele quer se impor, né? É a tendência de todo ser humano, quer se impor sobre o outro. Na igreja não é diferente, claro, né? Não estamos falando sobre isso aqui, mas é claro que você sabe que na igreja nós temos aqui, se tiver 500 membros, são 500 vontades tentando se impor umas sobre as outras, né? É o desafio, né? Coitado do pastor, nem orar por ele, né? Não é fácil conduzir um pessoal assim, né? Então, assim, a proposta de Deus é inovadora. Porque a proposta de Deus é, ninguém se impõe sobre ninguém, mas todos se sujeitam a quem? A Cristo. E quando a gente sujeita a Cristo, eu posso sujeitar o outro também. Por isso que o texto diz, sujeitando-vos uns aos outros, é por temor a Cristo. O que nos mantém juntos é o temor a Cristo. Essa é a proposta de Deus para a família. Você deve estar perguntando assim, como é que isso é possível? Deve estar dizendo assim, pastor, o senhor não conhece. Vamos lá em casa depois. Você vai embora amanhã? Fica essa noite em casa lá. Quero te mostrar umas coisas, né? Você deve estar pensando assim, não é? Lá em casa o negócio pega. Você não conhece minha mulher, né? Minha mulher é especial, ela é diferente, né? Meu marido, o senhor não sabe do que o senhor está falando, né? Meus filhos, meus pais. Como é que isso é possível? Por isso que eu quero conversar um pouco com você nessa noite sobre essa questão, né? Quais são as famílias que de fato fazem diferença neste mundo, que vão fazer a diferença neste mundo. O que ser de diferente para fazer diferença? Senão nós vamos ser como as famílias lá de fora. Quais são os diferenciais, ou quais são os diferenciadores de uma família que faz diferença? É isso que eu quero que você pense comigo nesta noite aqui. O primeiro diferencial, né, é a condição espiritual. Nós precisamos ter zelo por nossa condição espiritual. Nós temos a tendência de isolar partes da Bíblia, e por isso nós deixamos de enxergar esse todo que o autor, né, que escreveu, está tentando nos passar. Veja que o versículo 18, lá em cima vai dizer assim, ó, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E ele vai então chamar a atenção, Paulo vai chamar a atenção dos seus leitores, dizendo que, assim, se a gente permitir que o Espírito Santo nos controle, vai acontecer algumas coisas. Algumas consequências virão, assim como se você se embriagar. Que se você se embriaga, tem consequências. Tem uma hora que você nem se controla mais. Está fazendo coisa que você não está pensando. E Paulo está usando essa ilustração da embriaguez física para falar de uma embriaguez espiritual, dizendo, olha, se encha do Espírito, a tal ponto que tem hora que você nem sabe o que você está fazendo mais, mas não é porque você está perdido no que está fazendo por conta de vinho, mas porque você está tão debaixo do temor a Cristo, que você é capaz de fazer coisas que você diz assim, puxa, eu não sabia que eu era capaz de fazer. Porque o Espírito Santo está controlando você, de tal maneira que você é capaz de realizar coisas que você imaginava que não faria. Aí então as evidências de uma pessoa controlada pelo Espírito Santo estão nos versículos 19 em diante. Paulo vai dizer que é falando, é entoando, é louvando, é dando sempre graças, é sujeitando, e vai parar aí? Não vai parar aí, vai continuar. Vai dizer que a mulher também é submissa ao marido, porque ela também é cheia do Espírito Santo. Vai dizer que o marido ama a mulher, que o pai cuida bem do filho, que o filho sabe amar, honrar, obedecer o pai e a mãe. Tudo isso consequência de uma condição espiritual. Sabe que na língua original grega, no versículo 22, esse verbo, ele não existe, né? Quando a gente lê assim, ó, mulheres sejam submissas ao vosso marido, ao vosso próprio marido,
Esse verbo, seja submissa, não tem na língua grega, né? Eu estou vendo mulher sorrindo para mim aqui, já com uma carinha boa, dizendo assim, nossa, valeu a pena ter vindo aqui nessa noite, né? Porque é uma coisa libertadora, né? Agora sim, né? Mas calma, né? Não se precipite, né? É só para você entender assim, que quando a gente mexe com um texto de uma língua e transfere para outra língua, você tem que fazer alguns arranjos, senão você não compreende, né? Então, mas se você pegar o texto lá na língua original, é como se dissesse assim, versículo 21, sujeitando uns aos outros por temor a Cristo. Aí é como se colocasse, 2 pontos, as mulheres aos seus próprios maridos, não precisa de verbo. Por quê? Porque quem escreveu quer fazer uma ligação de um texto com o outro, né? Ele não quer que a gente pare e continue depois como se fosse um outro assunto, é o mesmo assunto. Então, não existe esse verbo no versículo 22, mas não é que a mulher precisa ser submissa ao marido, é só ela entender de onde vem. Então o texto está dizendo, sujeitando-nos aos outros por temor a Cristo, as mulheres aos seus maridos. Por quê? Porque quando o marido também ama a mulher como Cristo amou a igreja, ele também se submete, né? É uma forma de submissão. Quando pais resolvem criar os seus filhos na demonstração, na disciplina do Senhor, também é uma forma de submissão. Quando filhos resolvem obedecer e honrar os seus pais, é uma forma de submissão. É a proposta inovadora de Deus, sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Na família, ninguém se impõe. Todos se colocam debaixo do temor a Cristo e é capaz de sujeitar uns aos outros. Isso é maravilhoso. Por isso, entenda uma coisa, presta atenção. O melhor marido, você mulher, não é aquele marido que você controla. Porque tem mulher neurótica, eu estou lidando com 2, nesse momento, né? No meu contexto lá. Mulher neurótica, que ela pega o celular do marido toda hora para ver com quem que ele está falando. E ela entra no Facebook dele. Por que você adicionou essa mulher? Não estou entendendo. Gente neurótica, porque assim, é a mulher que acha que ela tem que controlar o marido dela. Onde você foi? Por que você chegou agora? Né? Mas presta atenção, mulher, não deve ter ninguém aqui assim, amém? Ninguém, nenhuma mulher aqui assim, né? Eu estou falando de uma coisa lá de onde eu vivo, tá? Só estou dizendo aqui para te inspirar, para você não ser assim nunca na sua vida. Mas presta atenção numa coisa, o melhor marido não é aquele que você controla. O melhor marido é aquele que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Se quer fazer alguma coisa para ajudar no seu casamento, leve o seu marido a temer a Deus, a ter uma vida com Deus. O ajude, facilita isso para ele. Estimula, encoraja. Porque você vai ter um bom marido. Mas para com essa neurose de tentar controlar o seu marido, sabe? Está olhando para onde? Né? Porque mulher tem umas neuras, né? Mulher às vezes quer ser que nem um Facebook. O marido está quietinho no canto dele, ela fala assim, está pensando no quê? Não estou pensando em nada. Não, pode soltar isso aí, que você está pensando em alguma coisa. Parece o Facebook, né? Facebook é assim, né? Está pensando no quê? O problema é meu, ué. Estou pensando no quê? Agora o que eu ponho na rede social que eu estou pensando? Já pensou? E eu falo para os casais, você pode pensar o que você quiser, mas não fala. Porque às vezes você está pensando uma coisa que não vai, sabe assim, tipo assim, onde está a cabeça de casar com essa mulher? Se você pensar, só pensar, não vai fazer mal, né? Agora, fala isso para ela, para você ver. Daqui a 10 anos ela vai lembrar disso, porque mulher tem a memória de elefante. Ela vai lembrar disso, né? Então assim, entenda, o melhor marido não é aquele que você controla, que está ali, bonitinho, do seu lado, né? Porque tem mulher que gosta do marido ali, bonitinho. Ela fala assim, se ele estiver alimentadinho assim, ele não dá trabalho, olha que bonitinho, né? E ela controla ele. Mas o melhor marido não é esse marido. O melhor marido é aquele que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Para o homem é a mesma coisa. A melhor esposa não é aquela que você acha que você domina sobre ela, né? Porque também nós temos uma casta de homens assim, né? Que tem que dominar sobre a mulher, né? Que tem que se impor sobre a mulher,
que a mulher tem que ser dominada por ele o tempo todo, né? Essa não é a melhor esposa. A melhor esposa é aquela que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. É a condição espiritual dela que define o que ela vai fazer por você. Não perca tempo, né? Você está fazendo coisas pela esposa que não tem efeito na vida dela. O maior efeito é você levar essa mulher a submeter a Deus. Porque se ela estiver controlada por Deus, ela vai ser submissa a você, né? Tarefa que Paulo dá aqui não é fácil, não. Não é fácil. É um desafio para a mulher submeter ao marido. Não é fácil. Vocês, mulheres, quando fazem assim com muito esforço. Por isso que eu disse ontem e repito. A maioria das mulheres, não todas, mas a maioria das mulheres, quando ficam viúvas, elas não querem saber mais. Elas pensam assim, basta um só. Foi muito difícil na minha vida submeter um homem. Não é fácil para mim, né? Só fiz porque Deus mandou. Mas vai ficar mais fácil a tarefa se você for controlado pelo Espírito Santo de Deus. Não é fácil para o homem amar uma mulher. Não é. Por isso que Deus tem que mandar. Porque o homem é egoísta. Ele só pensa nele. Eu sempre falo que o homem gosta de ir para Nárnia. Sabe o que é Nárnia? É uma terra distante assim, que não existe, mas ele vai para lá. Onde você estava? Não sei. Ele não sabe onde ele está. Né? Porque o homem, assim, ele tem essa maneira de casar. Ele casou com a mulher, queria a mulher. Nossa, ele sentia muita coisa para aquela mulher. Mas depois que ele casa, ele deixa a mulher ali no cantinho, assim, né? Como se fosse um site que ele vai acessar de vez em quando ele quer. Mas ele não se preocupa com ela, porque ele é egoísta. O homem é assim. Ele gosta de ficar sozinho, na dele, no mundo dele, as coisas dele, a rotina dele. Não é fácil para o homem amar. Não é. O homem não tem essa tendência. Se o seu marido é amoroso, agarra, pega ele, não solta não. Porque assim, a maioria dos homens não é assim, né? O homem é mais na dele, sabe? Você fala para o seu marido assim, meu bem, eu te amo tanto. Ele responde assim, também. Nossa. Você acha assim que ele vai olhar para os seus olhos, responder apaixonadamente, dar um beijo, dizer eu te amo também, você é a mulher da minha vida, fazer uma declaração? Vai nada. Vai nada. Porque o homem tem essa tendência. Eu estava uns anos atrás falando na primeira de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Igreja grande, enorme, lotada. E eu fui lá e comentei um negócio desse. Aí no final do culto, aquela igreja cheia de gente, aquele povo vindo. Aí veio uma mulher que ela fez questão de vir falar comigo. Falou assim, pastor, eu sou casada com um advogado. Eu falei, que bom, né? Ela falou assim, o senhor falou desse negócio que o marido não sabe responder para a mulher que ama. Eu mando meu marido no WhatsApp, aquele coraçãozinho bombando, o senhor sabe qual é aquele coração? Eu falei, sei. Então, aquele coração bombando, dizendo que eu amo ele, tudo mais, estou com saudade, tudo mais. Sabe o que ele me responde? Ok. É advogado. Ela falou, advogado acho que é assim, né? Ok. Não tem coraçãozinho, não tem um emoji, não tem assim, eu te amo, não tem nada. É só assim, ok. Né? Já fui em outros lugares que a mulher vem e me diz assim, sabe o que meu marido me falou? Ele disse assim, o que eu te falei no dia que a gente se casou? Não falei que eu te amo? Está valendo ainda. O dia que mudar eu te aviso. Né? Agora, isso é tipicamente masculino. Homem é assim. Não é fácil para o homem amar. Deus tem que mandar. Então assim, mulher, tenha misericórdia do seu marido. Deus, entra nesse homem. E ajuda esse homem pelo Espírito Santo a me amar. Porque se depender dele sozinho, ele não é capaz. É um desafio para ele. Deus tem que mandar, né? Seus filhos, a mesma coisa, viu? Não é fácil para filho obedecer, honrar pai e mãe. Não é. Que a tendência humana que nós temos é de independência. Você acha que o filho está querendo ficar respondendo para o pai toda hora, para a mãe toda hora? Não quer, né? Eu brincava com meus filhos, eu dizia assim para eles, quando tiver 22 anos, não quero ninguém aqui, suma, né? 22 anos dá muito trabalho, vai embora, vai casar, vai estudar, vai trabalhar. Mas quando eles tinham assim, por volta dos 20 anos, eles tinham horário para chegar em casa. Agora, você acha que é fácil para um menino de 20 anos? O pai dizia assim, você tem que chegar até meia-noite em casa. E se não chegasse, se não chegasse, né? Tinha uma palestra depois, né, com o pastor.
Uma palestra. Vem cá. Está achando que você é quem para chegar a essas horas em casa? Né? Aí no outro final de semana, fala, pai, podia emprestar o carro? Não, não pode emprestar o carro. Não, eu combinei de sair com a namorada. Infelizmente, vai sair a pé, de Uber, de ônibus, de alguma coisa. Mas com o meu carro você não vai. Porque semana passada você chegou mais de meia-noite. Você acha que é fácil para o menino submeter ao pai assim? Não é. Só Deus ajudando. Né? É fácil para os pais impor regras para os filhos? Não é. Você concorda comigo? É mais fácil deixar bagunçar. Deixa. Né? É mais fácil. Criar filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Tem que parar o que está fazendo, tem que disciplinar, tem que chamar atenção, tem que bater e dizer que ama. Né? Porque a gente faz isso, pai não faz isso, você não fez isso? Né? Vai lá, dá varada, mas eu te amo, viu, filho? Aí o filho ficou olhando aquela cara para ele, é? Legal, bacana, um dia eu vou entender isso quando eu crescer. Não é fácil. Nós precisamos da ajuda de Deus para fazer isso. Por isso entenda, as famílias que farão diferença nesse mundo são as famílias que têm uma condição espiritual diferenciada. O povo lá de fora não consegue viver essas coisas. E nós só conseguiremos viver se nós estivermos debaixo do controle do Espírito Santo. Amém? Entende isso? Deus tem que participar disto. Não é uma coisa sua, é uma coisa de Deus com você. Por isso que a gente se sujeita um ao outro por temor a Cristo. Cristo em nós faz toda a diferença. Para você cuidar dos seus filhos, para você amar o seu marido, para você amar a sua esposa, para você amar os seus pais, você precisa da ajuda de Deus. E Deus quer ajudar você. Essa é a coisa melhor que tem. Então você precisa entender que algo na sua família tem que mudar, mas começa a mudar pela condição espiritual. Não é só práticas, mas também é condição espiritual. Uma segunda coisa que nós precisamos entender, qual é o diferencial de uma família que faz diferença, é a conduta diária. Versículo 21 diz, sujeitando-nos aos outros por temor a Cristo. Mas se você voltar no contexto, versículos 15 a 17, eles vão dizer assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Essa expressão, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, é como a gente fala assim, andar pisando em ovos, sabe? Andar na ponta dos pés. Tenham cuidado como vocês vivem. Eu lido com famílias há muitos anos, e o que eu percebo é assim, as pessoas querem fazer tudo errado, mas querem que tudo dê certo. E não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Não sei quantos jovens tem aqui solteiros, mas cuidado com quem você casa. Cuidado. Começa por aí, né? Escolha direito. Muito bem quem você vai se casar. Não vai com essa ideia que você vai mudar a pessoa. Não, depois que casar eu vou mudar essa pessoa. Você não vai não, viu? Melhor ver antes. Eu sempre falo para casais de noivos, quando eu vou aconselhar, eu digo para eles assim, olha, vamos começar o aconselhamento? Vamos. Ah, a gente quer casar. Eu falei, nós vamos ver. Né? Vamos ver depois isso aí. Né? Não, a gente está aqui porque a gente quer casar. Eu falei, depois a gente já vê essa questão de querer casar. Agora nós vamos aconselhar vocês. Eu sempre digo assim, eu prefiro desmanchar um bom namoro do que fazer um mau casamento. Então, assim, já teve gente que eu já disse assim, eu não faço o casamento. Não quero fazer. Porque o meu conselho é, não se casem. Vocês estão se matando antes de casar, imagine quando casar. Né? Não adianta, não resolve. Então, você jovem, entenda. Se você está num namoro turbulento, complicado, o pai e a mãe estão preocupados, já estão te dizendo, te alertando alguma coisa, acaba com isso, tá? Ixi, mas dói, eu estou apaixonado, não sei o quê, é o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Melhor terminar um namoro bom do que fazer um casamento ruim. Termina, acaba com isso. Porque senão você começa a fazer tudo errado e vai querer que tudo dê certo depois.
Toda vez que um casal vem pedindo conselho e contando seus dramas, eu digo assim, me conta o início da história. Aí você descobre assim, que lá no início da história, ele era crente, da igreja, mas resolveu casar com ela, que era incrédula, que não tinha nada com Deus. Aí, aquela coisa, vou trazer para a igreja. Ela até veio para a igreja. Mas os problemas vieram, a conta chegou, né? Mas é ela que casou errado, a conta chegou. Agora tem que aprender a amar, tem que ver como que faz. Mas é muito importante que você saiba fazer certo para que dê certo. Então, se você quer pensar numa família que vai fazer diferença no mundo, você tem que pensar não só na condição espiritual, mas também na conduta diária. O que você faz diariamente? Olha o que Paulo está instruindo aqui, né? O que a palavra de Deus requer das mulheres? Versículo 22 vai falar de submissão, que a mulher se submeta ao marido. Versículo 33 vai falar de respeito. Respeito. A mulher tem que respeitar o marido. É preciso que a gente entenda que Cristo elevou o papel da mulher lá em cima, tá? A gente fica com essa história de achar que a Bíblia é contra a mulher, tudo mais. Não é. Algumas religiões, como o islamismo, como o judaísmo, colocam a mulher lá embaixo. O cristianismo coloca a mulher lá em cima. Em Cristo não há homem e mulher, Paulo vai dizer, né? Porque se o valor de homem e mulher é o mesmo diante de Deus, mas as funções são diferentes. A briga não é por valores, é por funções. Entenda isso. Qual é a função da mulher? Deus criou a mulher lá no Gênesis, como eu disse ontem, do homem, a partir do homem, para ser auxiliadora. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você sabia que a palavra hebraica para auxiliadora, no texto hebraico, todo o Antigo Testamento, é uma palavra usada apenas para Deus, só para Deus? Quando fala que Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso refúgio, Deus vem nos auxiliar, Deus nos ajuda, é a palavra para auxílio, usada para mulher, dizendo que ela é auxiliadora. É de onde vem esse nome Eliezer, é a palavra Ezer no hebraico, né? Eliezer, né? Deus me ajuda, né? Deus é o ajudador. Para ninguém Deus usa essa palavra. No Testamento inteiro no hebraico não se usa essa palavra para ninguém, só se usa para Deus, a não ser para a mulher. Olha que bonito, né? Você acha que Deus não ama as mulheres? Que Deus quer rebaixar as mulheres? Não. Deus diz, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, alguém que faça um papel que Deus faz, de ser auxílio, provisão, de cooperar, de ajudar. Então esse é o seu papel, mulher. É fácil fazer? Não, não é fácil, mas Deus quer que a mulher seja assim. Isso precisa ser feito no dia a dia. A mulher tem que entender o seu papel. Eu preciso auxiliar o meu marido, eu não posso atrapalhar a vida dele, mas eu tenho que auxiliar a vida dele. Deus me chamou para isso, é um chamado de Deus para a mulher. O que Deus requer dos homens, né? Diz que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a lista do homem é muito mais detalhada, muito maior do que a da mulher, né? A mulher é simples, diz, tem que ser submissão ao marido, tal, tem que respeitar o marido. Agora, quando fala para o homem, vai dizer que o homem tem que amar Cristo tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele tem que se entregar por ela, tem que preservá-la, tem que sustentá-la, tem que amar o seu próprio corpo, e a lista é grande, grande. É fácil amar? Não é fácil. Mas o homem é chamado a essa prática diária, ele precisa amar a sua mulher, ele tem que amar. Né? É a conduta no dia a dia, não adianta só dizer assim, não, mas eu entendo a palavra, eu sou crente, eu fui na igreja. Quando nós casamos, foram 3 pastores que fizeram nosso casamento. Tem gente que acha que quando tem bastante pastor fazendo casamento, a coisa já é consagrada, né? Então eu posso soltar o casamento na ladeira que ele vai capotar, né? Tem que cuidar da sua conduta diária. Como é que eu estou me conduzindo? Vede prudentemente como andais. Como é que você, marido, está se comportando? É preciso ver
verifica direitinho, faz, sabe, uma avaliação de quando em quando, né? Será que eu estou bem? Será que eu estou cuidando bem da minha esposa, né? Será que eu estou sendo realmente um marido que ama? Eu estou me entregando por ela de fato, né? Não é uma tarefa tão simples assim. Os filhos também precisam se comportar devotando obediência e honra aos pais. É um comportamento exigido para os filhos. Conduta diária, eu tenho que ver prudentemente como eu estou andando, como filho, se eu estou obedecendo. Você que é filho casado, mas seu pai está vivo ainda, a mãe está viva, você tem honrado seu pai e a sua mãe? Porque você não deve mais obediência, mas deve honra. Está honrando, está visitando, está cuidando, está se preocupando. Deus exige isso de você, uma conduta diária. Filhos que ainda estão em casa com os pais, têm que obedecer, têm que seguir as regras, né? Por mais absurdas que elas pareçam, mas Deus requer isso. Os pais, por sua vez, precisam entender que o seu papel é criar os filhos na disciplina, não é com irritação, não é provocar os filhos, mas é criá-los com coerência, com consistência. Isso é diário, é uma conduta diária. Se você quer que sua família faça diferença, neste mundo que está aí fora, você precisa fazer isso. Eu preciso cuidar disso diariamente, saber como que eu faço isso, né? Nós estamos dominados por essa ideia de que lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. Não sei de onde vem essa história, né? A pessoa vem, senta comigo e fala assim, pastor, mas lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou, né? Mas você é quem? Você está me assustando, eu falo para a pessoa. Porque é essa ideia de que nos outros lugares eu sou outra pessoa. Eu falo assim, mas eu acho estranho isso, porque é ruim, porque a pessoa quem vive com você, que aguenta você, que suporta você, ela tem o pior de você. Porque as pessoas lá de fora, se um homem, por exemplo, sei lá, fala de uma certa maneira com a mulher tem toda a paciência do mundo com ele, porque ele é um estranho, ela fala para mim, né? Ah, pastor, eu não tenho intimidade com ele, então assim, ele é estranho, então eu respondo assim adequadamente, mas agora com o marido dela, ela não tem essa paciência não. Ela fala assim, pastor, eu não consigo. Eu falei, não é que você não consegue, é que você não quer. Porque se você é capaz de ser paciente com um homem lá de fora, você é capaz de ser paciente com seu marido. Queira isto, é melhor para você, é uma conduta adequada que vai gerar resultado no seu casamento, né? O homem também, né? Às vezes com a mulher dos outros, nossa, é uma delicadeza, né? Fino. Uma vez uma moça até jovem, né? Casada há pouco tempo, ela falou assim, pastor, eu estou irritada com meu marido dentro da igreja. Eu falei, por quê? Porque tem esse fotógrafo da igreja, porque lá tem um fotógrafo que fica tirando foto, que vai para o Facebook, Instagram e tudo mais, né? Quando o fotógrafo vem, nossa, ele põe a mão atrás de mim assim, ele aconchega, ele quer sair bem na foto, mas ele não é assim comigo, ele é frio, distante, só procura para sexo, ele é desse jeito, lá em casa ele é quem realmente ele é, né? Na igreja ele se esforça. Aí eu falei para ele, cara, se esforça, pelo amor de Deus, né? Pega a sua mulher lá em casa, quando ninguém está vendo, senão vou mandar o fotógrafo lá tirar foto todo dia, né? Tá ruim a coisa aí, ó, tá indo aí o fotógrafo, hein? Se prepara. Porque essa ideia de que lá em casa eu posso ser quem realmente eu sou. Lá em casa, as pessoas que vivem com você, elas merecem o melhor de você. Não dê o pior para elas. E muita gente está fazendo isso. Esgotadas pelo trabalho, pela vida lá fora, chega em casa, a família tem o pior. É a pessoa cansada, estressada, irritada, mas lá fora ela é perfeita. Mas em casa é a pior pessoa. Não faça isso. Quero te lembrar de mais uma coisa, né? O que Paulo está traçando aqui é uma lista de deveres, não é uma lista de direitos, entenda isso. Eu não quero que você saia daqui dessa noite, né? E a mulher vai dizer para o marido assim, agora eu entendi,
Agora eu entendi, agora caiu a ficha, né? Você vai pensar, você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Não estou ensinando isso essa noite. Não quero que você, marido, saia daqui falando que eu sou mulher assim, olha meu bem, olha a palavra hoje, você precisa me respeitar como homem. Você é auxiliadora. É o direito que eu tenho de ter uma mulher assim. Não estou ensinando isso. Não estou ensinando que você, filho, tem o direito de ter um pai que te crie, né? Com disciplina, com a demonstração do Senhor. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você, pai, tem direito de ter filhos obedientes a você. Não estou dizendo isso. Porque não é uma lista de direitos, é uma lista de deveres. Cada um cumpra o seu dever. Pode ser que o seu marido continue sendo aquele marido que você anda detestando. Mas o que Deus está dizendo é, respeita esse homem. Se submeta a ele, apesar dele. É sua responsabilidade. Pode ser que a sua esposa vai continuar sendo esse sargentão mesmo, sabe? Ela manda, ela domina, ela arma jogada, ela é a camisa 10 lá de casa. Ela não vai mudar. Mas é o seu dever amar esse sargentão. Pega no colo, abraça, beija, cuida. Fala, eu vou amar essa mulher do jeito que ela é. Porque é o meu dever. Eu não tenho direito de ter uma mulher submissa. Não é isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, é seu dever amar. Talvez seus filhos continuarão sendo desobedientes, desonrando você, mas o seu dever é criar esses filhos debaixo de disciplina e demonstração do Senhor. Talvez os seus pais não sejam os pais que você sonhou em ter, mas o seu dever é obedecer esses pais, honrar esses pais. Você entende a diferença? Não é uma lista de direitos, é uma lista de deveres. Cumpra o teu dever, porque se você cumprir o seu dever, você não cobra o outro. Mas quando você acha que você tem direito, você fica cobrando, você vai querer cobrar a pessoa. Não cobre, entregue o seu melhor, faça o que Deus está te mandando, mas não cobre do outro. É a conduta diária, cuide dela. Se você cuidar disso, se você tiver atenção a isso, sua família fará diferença no mundo lá fora. E uma terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite aqui, qual é o diferencial de uma família que faz diferença? É uma correta concepção de família. Família tem um significado muito especial para Deus, talvez você ainda não entendeu. Não sei se você percebeu como é que o texto termina, né? Paulo está dizendo assim, grande esse mistério, mas eu estou usando como referência Cristo e a igreja, né? Você percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está elevando o conceito de família lá em cima. Relação homem-mulher, relação parental de família, é como Cristo e igreja. Paulo está espiritualizando um conceito que para nós é sociológico, é humano, é terreno. Ele está dizendo, não, é algo espiritual. Talvez você não esteja atento ao texto, mas o texto diz assim, versículo 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como ao Senhor. Paulo está dizendo assim, mulher tem que fazer um exercício espiritual, sujeitar o marido, é como se fosse a Deus, considera o seu marido como se estivesse sujeitando a Deus, mas ele é meu marido, então eu sujeito a ele. Versículo 25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Essa é a referência, é o padrão. Não é olhar para ela, para ver se ela merece isso, talvez ela não mereça isso. Porque você vai sair daqui pensando assim, pastor, se o meu marido merecesse meu respeito, eu faria tudo isso que o senhor está dizendo aí. Talvez ele não mereça, mas ele precisa. Talvez a sua esposa não mereça esse amor que você tem que entregar para ela, mas ela precisa. Porque mais do que algo humano, é um exercício espiritual. Você faz para Deus, Deus recompensa você, Deus abençoa você. Se você entender que família não é só um conceito sociológico, humano,
Mas família é algo espiritual que Deus nos deu, que Deus inventou, que Deus criou. Você vai mudar a sua conduta e você vai ter influência no mundo lá fora. Versículo 6 diz que o capítulo 6, aliás, versículo 1 vai dizer: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Percebe? É mais do que simplesmente obediência humana, é no Senhor. Faça como tendo Deus por cima de vocês. E o versículo 4 vai dizer: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Percebe? É espiritual, não é só humano. É para fazer como ao Senhor. Nós precisamos recuperar esse nosso conceito de família. O que é família para você? Que para muitos família é a casa para onde eu vou, só isso. E tem dia que eu não estou com vontade de ir, né? Por isso você faz hora extra, fica no trabalho, passa na casa da mãe, vai não sei aonde, vai no mercado comprar umas coisas, para depois chegar em casa, né? Se você chegar em casa e sua mulher estiver dormindo, fala: graças a Deus, né? Chegar em casa, se seu marido estiver jogado no sofá dormindo, fala: tá bem. Eu acho engraçado os pais hoje, né? Os pais, eles querem ter filhos para dormir. Mas sonhou tanto com a criança. Agora que a criança dorme. Tem pai que se deixar, ele dá remédio para a criança dormir. Dorme. A criança tem que brincar com ela, tem que dar tempo para ela, tem que se dedicar a ela. Mas é esquisito, os pais querem ter filhos para depois colocar o filho para dormir. Já dormiu? Já dormiu. Né? É aquela coisa, dorme. Tem que brincar com essa criança. O pai chega em casa e vai fazer: já dormiu? Ai, que bom, aí, plantinha do pé. Porque a ideia é assim, que a criança durma. Tiver uma criança para dormir, ela vai dormir, ela cresce, ela fica bem, deixa ela dormir. Não pode. Você tem que brincar com esse filho, ou conversar com ele, ele não vai nem aprender a falar, você vai ver. Vai aprender a dormir. Aí depois ele é adolescente que só dorme, você fala: acorda. Pais são doidos, né? Coisa maluca, você queria que ele dormisse, agora quer, né? Quer que come. Não come. Vai entender esses pais. Você entende o que é família? Família é algo que Deus deu para você, para abençoar a sua vida, e pessoas que Deus colocou sob a sua responsabilidade para você abençoar. Isso é família. Então você faz tudo como para o Senhor, é um exercício espiritual. Não é só uma coisa humana, sabe? Um negócio que eu não vejo a hora, sabe? De, sei lá, acontecer alguma coisa nessa família, né? Entrei nela, mas estou querendo sair dela, não aguento mais ela. Você precisa renovar o seu conceito de família. Quero terminar compartilhando esse salmo tão conhecido, tão mal utilizado, eu acho, né? O Salmo 133, que diz assim: como é bom, como é agradável, quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Outras versões traduzem assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo é conhecidíssimo, né? Mas eu acho que ele é mal utilizado, porque a nossa tendência é aplicar o salmo a esse convívio de igreja, né? Irmãos de fé. Como é bom, como é agradável que os irmãos de fé vivam em união. Espera aí, o texto está falando sobre isso, tá? O texto está falando sobre irmãos de sangue mesmo. O texto tem em mira uma família. É alguém olhando, dizendo assim: como é bonito ver uma família unida. Como é belo quando você olha e vê irmãos de sangue unidos, que não estão brigando. Porque você sabe que a Bíblia retrata várias encrencas entre irmãos, né? Mas é interessante que se usa algumas imagens, né? Uma das imagens é o óleo que é jogado na cabeça, um óleo perfumado. Não vai ficar pensando aquele óleo lisa da batata frita lá não, porque aquele é uma nojento, né? Mas aquilo na cabeça, na barba, né? Uma coisa horrorosa, né?
Mas é aquele óleo Johnson, sabe? Do bumbum do nenê, sabe? Aquela coisa cheirosinha. Então, assim, é isso que eles usavam, né? Um óleo aromático, joga na cabeça, que ele vai descendo para a barba, vai entrando na gola, né? Essa é a ideia do texto, né? Olha como é agradável. Quando você vê uma família unida, é como esse óleo, né? Que ele desce, ele entra, né? Na gola e vai refrescando. E a outra ilustração diz que é como o orvalho lá do Monte Hermon, o monte mais alto daquela região de Israel. E aí aquele orvalho vai refrescando os montes mais baixos daquela região. Interessante que as duas ilustrações falam de uma coisa que vem de cima para baixo, né? É o óleo de cima para baixo, é o orvalho de cima para baixo. E as duas ilustrações falam sobre o frescor. As duas coisas trazem frescor. A pessoa estava acalorada, naquelas regiões desérticas lá, caminhando, chega numa casa, alguém dá um óleo, joga na cabeça, aquilo desce, entra na gola, traz uma refrescância, um frescor. O orvalho que vem lá do Hermon refresca os montes de Sião mais baixos, trazendo um certo frescor ao clima da região. Bonito isso, né? Aí diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aí eu fico perguntando assim, ali aonde, né? Ali aonde? Ali. O texto está dizendo assim, nesse ato, que era um ato de consagração sacerdotal, né? Quando você bota óleo na cabeça de um homem, isso vai descendo para a barba, entra pela gola das vestes, está dizendo, ali Deus ordena a sua bênção. Nesse ato de unção de um sacerdote ou de um profeta, Deus está abençoando ali. Ali também no Hermon, um efeito natural que Deus coordena, de um orvalho que desce do monte mais alto para os montes mais baixos. Está dizendo, ali Deus está abençoando o clima, aquela terra. Mas ali também, quando a família está unida, quando irmãos vivem em união, ali Deus também está abençoando. É sinal de que Deus está com aquela família. Você entende isso? É bonito isso, né? Se você cuidar da sua condição espiritual, se você der atenção à sua conduta diária, se você renovar o seu conceito do que é uma família, ali Deus vai ordenar a sua bênção, a vida para sempre. Eu quero que você pense nisso nessa noite. O que está acontecendo lá, né? Na sua casa? Porque às vezes você está aqui está tudo bem, aqui é maravilhoso, é um espaço de refúgio, mas o que está acontecendo lá na sua casa? Que você não está conseguindo mais olhar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, que você não está tendo paciência mais, você não consegue colocar em prática aquelas coisas que a palavra de Deus diz. O que está acontecendo lá? Deus não está ordenando ali a sua bênção, a vida para sempre. Por quê? O que está faltando? Deus não quer fazer? Ou você está precisando fazer alguma coisa para que Deus então faça descer de cima para baixo a bênção dele para a sua vida? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado. Tua palavra é tão contundente, viva e eficaz, penetra o nosso coração, nos estimula, ó Deus, a viver coisas novas. Mas, ó Deus, nós precisamos da tua ajuda para praticarmos aquelas coisas que nós ouvimos nessa noite aqui. Queremos, ó Deus, que o Senhor ordene a tua bênção e a vida para sempre em nossas famílias. Queremos, ó Deus, participar disso, mexendo a nossa condição espiritual, sendo pessoas mais devotadas a Ti, mais cheias do Espírito Santo. Queremos, ó Deus, também trabalhar com a nossa conduta diária. Queremos pensar como nós estamos fazendo isto. Queremos também, ó Deus, ter zelo, ter atenção para aquelas coisas que nós ouvimos nesta noite aqui, ó Deus, que nos fazem
ter um conceito diferenciado na nossa família. Queremos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Queremos tornar a nossa família um espaço de desenvolvimento da vida espiritual. Nos ajuda nisso, Senhor, a pararmos de olhar para a família como apenas algo humano da sociedade, mas que possamos considerar a família como um lugar do Senhor. Precisamos disso, ó Deus, precisamos de renovação, e nós clamamos a Ti, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, para que aqui haja pactos novos, para a glória e para a honra do Teu nome. É a oração que faço e a faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.